Yo. Meu nome é Lázaro da Silva, mais conhecido como B-Boy Crazy One. Danço desde 2011, faço parte da Camarão Crew, uma crew criada em 2017 em Natal, RN. No momento moro aqui em Mossoró, RN. O break pra mim é a essência, é uma forma de viver e é tudo que eu sei fazer. Desde que eu comecei a dançar, mudei o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser. E creio que todos que se envolvem nessa cultura, na cultura hip hop, no breaking, especificadamente, tem que ter uma mudança, tá ligado? Foi o que aconteceu comigo e o que acontece com a maioria das pessoas. Meu nome é Flávio Leandro, tenho 28 anos, eu moro no bairro de Felipe Camarão, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu danço desde 2014, danço break, né? Faço parte da Camarão Crew. E o break é uma forma de eu me expressar, muitas vezes expressar minha raiva, expressar minha felicidade. E o break foi a única coisa que eu aprendi a dançar na minha vida. E através do break eu aprendi outras modalidades, né? Como por exemplo o samba. Eu aprendi a sambar depois que eu comecei a dançar break.
Meu nome é Michel Stephenson, sou conhecido também como B-Boy Eskimo. Sou responsável por dirigir e editar o presente vídeo no qual vocês estão presenciando. Se vocês chegaram até aqui é porque o trabalho de alguma forma despertou uma certa curiosidade. De modo geral, um ambiente nebuloso surge toda vez em que se utiliza as danças urbanas como problemática. As percepções e definições estereotipadas sobre essas expressões quase nunca chegam à sua historiografia real, assim como a sua importância e valor enquanto arte. Distanciam-se o hip-hop dos espaços ditos tradicionais, em que na maioria das vezes gera grande preconceito a respeito do tema. As danças urbanas, e especificamente o break, buscam atualmente espaços de discussão entre os programas de editais e espaços de ensino em escolas, as quais ainda demonstram incipiência no que tange a sua inserção nas universidades. As street dances, conhecidas no Brasil pelo termo dança de rua e posteriormente cunhadas como danças urbanas, são linguagens que aparecem em meio a manifestações corpóreas, em festas e bailes junto, especialmente, a comunidade de descendentes afro-estadunidenses e descendentes latinos de periferias de cidades como Los Angeles e Nova York. O termo é utilizado primeiramente para designar os dançarinos que desenvolviam uma técnica percussiva sonora com os pés, somada à estrutura e movimentação corporal das danças africanas. Isso deságua como o sapateado estadunidense e pode ser observado na cinematografia de Hollywood a partir dos anos de 1930. No entanto, apenas em 1969 esse termo reaparece com Don Campbell, criador da dança Lock. Em seguida, nos anos 70, o vocabulário básico das danças urbanas é construído como produto da organização social e comunidades periféricas, surgindo aí o pop, o break, o house dance, o hip hop dance, como subdivisões do que hoje está cunhado como danças urbanas. Por certo, todas as vertentes que emergiram desse contexto compartilham características comuns. A influência direta da música soul funk, o surgimento em espaços não formais de dança e o fato de todas elas enfatizar a marcação sonora percussiva. Assim, as danças afro-estadunidenses são constituídas por subunidades, as quais requerem esforço diferenciado de acordo com a quantidade de passos presentes em seu vocabulário. Algumas exigem especialização acentuada face à necessidade de disponibilidade à apreensão do rol de vocabulário extenso, mas o break, por se limitar a 4 momentos básicos, top rocks, footworks, freeze e power moves, permite a expansão da conectividade do corpo que dança. Ao permitir essa expansão, abre espaço para uma combinatória maior da sintaxe coreográfica. Historicamente, o break é reconhecido por ser uma atividade estritamente da rua, que, através das competições, o dançarino tem a oportunidade de expor aquilo que domina. Esse cenário, construído ao longo do seu desenvolvimento, como alternativa de encontros de camadas mais jovens da população, talvez tenha se tornado obstáculo ao avanço de novos procedimentos, inclusive da utilização como ferramenta da criação cênica. São raros os autores a se deterem na problemática de um campo que ainda pouca atenção recebe no espaço acadêmico. Por isso, trazer à baila a discussão de como, a partir dos fundamentos, se pode avançar não apenas na aprendizagem de um tipo de dança, mas na adesão à materialidade corporal quando se introjeta e supera tais fundamentos. Deste modo, constitui-se uma alternativa a outros modos de dançar, e não apenas os das danças urbanas. A crítica e escritora estadunidense Sally Bennis foi uma das primeiras comentaristas durante os estágios formativos dessa dança. Observe o break se iniciar com uma articulação da presença física com doses iguais de competição e exibição visual. Desde o seu início, o break gera um elo entre a rua e a boate, responsável pela transição do hip hop de espaços undergrounds, quando inclui plataformas de metrô, parques e bares, para o ambiente entreposto da cultura mainstream. Por consequência, o break é levado em conta com sua popularidade após uma enxurrada de exposições na mídia, páginas de jornais urbanos e logo em seguida em diversos filmes, como Hollywood, Flashdance, o Break 1, Break 2, o Electric Boogaloo e Beat Street. Logo, segundo a Sally Bennis, o break se caracteriza por ser uma dança competitiva, acrobática e pantomímica, em que o jogo, o desafio amigável e a espontaneidade das festas são responsáveis pela adesão da sua prática entre os seus praticantes. Nela, desenvolve aspectos comuns como as contorções físicas, rotações, giros e passos executados de forma sincopada no chão. Como outras formas de cultura de rua e como outros elementos do hip hop, o break se inicia como uma vitrine pública para o território da habilidade e do estilo. Estilo esse que trabalha, de acordo com De Graça, com 4 estruturas fundamentais, como já foram citadas.
A compreensão acerca dessas estruturas como etapas de acordo com uma organização específica define a maneira de muitos dançarinos praticarem o break. Entretanto, não se faz obrigatório determinado ordenamento. Tanto o top rock quanto o footwork podem ser dançados livremente conforme a necessidade de cada dançarino e a relação que estes estabelecem com a música, trabalhados não apenas como técnicas, mas como dança, linguagem, uma maneira de expressar algo. Somado a isso, Alvarenga descreve que, apesar de suas formulações específicas a essa técnica, se observa no ambiente não formal de ensino que sua importância central acontece em festas, jams, cyphers, isto é, o compromisso com o outro e o evento, inicialmente social, e a prática da dança e seus conhecimentos ocorrem de forma espontânea. No entanto, os ordenamentos estão esquematizados porque se instaura um conceito de ensino técnico para a caracterização dos passos. Vale salientar o distanciamento de alguns espaços de ensino com as danças urbanas. Talvez isso advenha de uma compreensão superficial de tais formulações e de estratégias que possam conferir o entendimento de que a aprendizagem das formulações necessita do investimento coletivo. É uma estratégia recorrente a dar a utilização desses vocábulos por bailarinos de outros domínios de dança, tal como se torna comum a discussão e uso acerca do hibridismo entre essas técnicas à luz de outros procedimentos artísticos tratados naquilo que se denomina como dança contemporânea. Por isso, trazer à baila a discussão de como a partir dos fundamentos se pode avançar, não apenas na aprendizagem de um tipo de dança, mas na adesão à materialidade corporal quando se introjeta e supera tais fundamentos, desse modo constitui-se uma alternativa a outros modos de dançar e não apenas das danças urbanas. Assim, o break é compreendido como operante para além da sua função social, como uma força poética de afinidade de dançarinos de rua para com trabalhos artísticos. Por fim, a aptidão de dançarinos com inteligência corporal, que buscam se ajustar a diferentes ambientes, tem sido uma questão recorrente entre b-boys e b-girls. É pertinente analisar isso em relação aos conhecimentos provenientes das culturas periféricas. No caso do break, suas ações e iniciativas perpassam múltiplos ambientes sociais, mas com atraso em relação aos conhecimentos acadêmicos em dança e com atraso de sua presença no ambiente universitário.